Olá, nós vamos falar hoje sobre a classificação da paralisia cerebral. Eu trabalho no Hospital Moinhos de Vento e trabalho na ACD de Porto Alegre como ortopedista pediátrico. Uma classificação é muito importante para podermos agrupar os indivíduos com características semelhantes de um processo patológico específico. A gente definindo a característica da patologia, a gente pode separar os indivíduos pela etiologia, pela apresentação clínica, pela severidade do envolvimento na patologia e por suas habilidades funcionais. Isso possibilita uma melhor comunicação entre os profissionais, evidenciando a característica dos pacientes, estimando o prognóstico dos pacientes, a seleção do seu tratamento e o entendimento melhor dos resultados. Na paralisia cerebral existe um consenso bastante grande da definição da patologia, mas uma grande variabilidade nas classificações. E a gente deve classificar a paralisia cerebral para poder fornecer uma descrição detalhada da natureza e da gravidade da patologia nas comunicações entre os membros de uma equipe interdisciplinar. A gente pode também, classificando de uma forma adequada a paralisia cerebral, fornecer uma orientação sobre as necessidades atuais e futuras de um indivíduo e também fornecer bases para a comparação entre indivíduos, entre centros de tratamento e entre eles próprios. A gente avalia de uma forma correta as mudanças no quadro clínico e documenta em cada centro de reabilitação de uma forma adequada os pacientes. O método mais conhecido de classificação da paralisia cerebral é o método de Miniar, que foi determinado por esse autor em 1956. Dessa forma, se dividia a paralisia cerebral de formas clínicas, como o tipo fisiológico-motor, topográfico, etiológico, neuroanatômico, pela capacidade funcional e pelo nível de tratamento. O nível fisiológico-motor é classicamente conhecido como a divisão entre o paciente espástico, atetoide, atáxico, rígido, com tremores, com atonia ou os tipos mistos. Aqui a gente vê um vídeo de dois pacientes, um caracteristicamente espástico e um caracteristicamente discinético. O tipo topográfico de Miniar separava os pacientes de acordo com a região afetada e era chamado de monoplégico, diplégico, hemiplégico, triplégico ou quadriplégico. Os tipos etiológicos são pré-natal, perinatal ou pós-natal. Porém, essa classificação nos dá pouca informação. Esses dois pacientes na tela têm uma paralisia cerebral diparética espástica, porém, do ponto de vista funcional, eles são completamente diferentes. Na prática, isso quer dizer que a classificação linear não nos permite uma comunicação adequada entre os membros da equipe. Temos usado há muito tempo, desde sua publicação, a classificação GMFM, que é uma classificação validada, reprodutível e sensível à mudança dos quadros clínicos do paciente. A versão original do GMFM tinha 88 itens a serem avaliados e a versão mais recente usa 66 itens que precisam ser avaliados no paciente. Uma derivação dessa classificação são as curvas do GMFCS, que isto é a classificação mais usada em paralisia cerebral desde a classificação do Miniar. O Gross Motor Functional Classification System prevê 5 curvas de desenvolvimento motor que foram introduzidas em 1997 com previsão das mudanças futuras do paciente. As linhas verticais no gráfico correspondem a 90% da função motora grossa alcançada pelo paciente e é uma classificação mais confiável quando usada entre 6 e 12 anos. E ela é de grande importância porque a gente, entendendo a curva do desenvolvimento do paciente, a gente sabe que, por exemplo, numa criança com 2 anos que é aplicado toxina botulínica, com GMFCS2, a gente vai ter uma resposta rápida de desenvolvimento motor, porém essa resposta não se deve simplesmente ao tratamento do médico, e sim à curva de desenvolvimento do GMFCS, de acordo com a capacidade funcional de cada paciente. Esse é o GMFCS1, aquele paciente que anda de forma independente, carrega objetos e consegue subir e descer escada sem auxílio. No GMFCS2, o paciente tem dificuldades para andar em terrenos irregulares
e precisa do auxílio de corrimão ou de uma mão de outra pessoa para subir escadas. O GMF-CS3, aquele paciente que usa suporte, principalmente com muletas, para andar a maior parte do tempo e, eventualmente, para longas distâncias, usa cadeira de rodas. O GMF-CS4 é o paciente que usa andador na maior parte das distâncias e necessita cadeira de rodas para distâncias mais longas. E o GMF-CS5 é aquele paciente que usa cadeira de rodas no seu deslocamento e tem dificuldade do controle tônico da coluna cervical. Uma segunda classificação, que foi introduzida há menos tempo na Austrália pelo Dr. Kerr Graham, é o Functional Mobility Scale, o FMS, onde prevê 6 níveis de motricidade, 3 distâncias diferentes, com uso ou não de suporte. O tipo 6, então, é aquele paciente que é independente em todas as superfícies, não usa nenhum tipo de suporte. O tipo 5 é aquele paciente que é independente em superfícies planas e necessita de algum auxílio em terrenos irregulares. O nível 4 é aquele paciente que deambula com o uso de bengalas. O tipo 3 é o paciente que usa muletas canadenses para a sua deambulação. O tipo 2 é o paciente que usa andador. E o tipo 1 é aquele paciente que usa para a sua movimentação cadeira de rodas. Esse é o gráfico onde se usa o FMS, e ele prevê 3 distâncias diferentes, e a gente precisa classificar, então, o paciente de acordo com cada distância, para 5 metros em casa, para 50 metros na escola ou para 500 metros na comunidade. Existem também classificações específicas para cada tipo de paralisia cerebral, e as clássicas são a classificação da hemiplegia, introduzida pelo Dr. Gage em 1987, prevê 4 tipos, de acordo com o nível de envolvimento da hemiplegia. Essa é a imagem de todos os tipos, e a gente vai ver agora alguns vídeos. Esse é o tipo 1, ou seja, o paciente que tem hemiplegia e drop foot, essencialmente uma fraqueza do músculo tibial anterior. O tipo 2 é aquele que tem um equino verdadeiro durante a marcha. O tipo 3, além do envolvimento do pé, também tem uma alteração de retração ou rotacional ao nível do joelho. E o tipo 4, onde essa alteração do pé e do joelho são associadas a uma alteração de função no quadril. A diparesia, diplegia, também tem sua classificação específica, introduzida pelo grupo da Austrália, por Jim Roda, em 2004, onde existem 5 tipos. Ela é uma classificação um pouco mais complexa, porque prevê uma assimetria entre os membros. Esse é o quadro de explicação de cada tipo da diplegia, e vamos ver nos vídeos os pacientes. Esse é um tipo 1, com o equino verdadeiro. O tipo 2 é o paciente que tem a marcha caracterizada como jump gait, que é uma marcha com equino dos pés, flexo do joelho e flexo dos quadris. O tipo 3 é aquele paciente que tem um falso equino, ou seja, os pés têm uma dorsiflexão adequada, porém o contato inicial é feito no antepé pela flexão do joelho. O tipo 4 é a marcha em crouch, onde tem uma dorsiflexão dos pés, uma flexão do joelho e um flexo dos quadris. E o tipo 5 é a marcha assimétrica, onde existe um padrão em cada um dos membros. Com essas classificações, e a gente conhecendo elas, a gente pode ter uma ótima comunicação, pode prever o prognóstico do paciente e pode, inclusive, usar os dados deles em pesquisas médicas para benefício do futuro dos pacientes com paralisia cerebral. Obrigado.